Olá, nós vamos falar nesse terceiro vídeo, ainda numa série sobre fé. O tema de hoje é a recompensa da fé. Gente, quando eu comecei a estudar, a mergulhar nesse assunto específico sobre recompensa da fé, eu percebi o quão amplo é, o quão rico é, tão rico, tão rico, tão rico esse assunto, tantas revelações sobre isso. Que não dá para fazer em um vídeo só. Essa é a parte um desse assunto, a recompensa da fé. Nós vamos ter 2 vídeos sobre isso. Na semana que vem eu faço o segundo vídeo. Quem sabe até 3 vídeos, porque é muito rico esse assunto. E eu quero começar com vocês aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, diz assim: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. E não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Começando por esse texto, a gente pode já perceber, e a gente vê isso em vários textos da palavra, sobre a promessa da recompensa para aqueles que perseveram na fé, para aqueles que creem. Não abram mão da confiança de vocês, pois ela será ricamente recompensada. Ela não será só recompensada, ela será ricamente. A promessa de Deus é para uma recompensa que não é pouca coisa, mas é uma recompensa abundante. Existe uma recompensa para aqueles que perseveram na fé. Existe uma recompensa para aqueles que não desistem do caminho. Por isso que ele usa a expressão: não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão da confiança, porque ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, ele virá. A perseverança, a fé em Deus, ela é necessária justamente para que nós... Qual é o período, né? Qual é o tempo para fazer a vontade de Deus? É o tempo que a gente vive aqui nessa terra, nessa era. O tempo de vida. Nosso tempo de vida existe para que nós vivamos para a vontade de Deus. É por isso que Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque ele mesmo viveu isso. Ele falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Esse é o meu alimento, é o meu sustento básico, é fazer a vontade do meu Pai. Então nós vivemos para fazer a vontade de Deus. E aí ele vai dizer, o autor de Hebreus: vocês precisam perseverar, vocês precisam não abrir mão da confiança, de modo que depois que fizerem a vontade de Deus, e o tempo de fazer a vontade de Deus é no tempo da vida. Depois que vocês fizerem a vontade de Deus na vida de vocês, e para isso precisa de fé. Para fazer a vontade de Deus, a gente precisa ter fé. A gente precisa não abrir mão da confiança na palavra, não abrir mão da confiança do que nós aprendemos. E nós sabemos quantas pessoas que nós conhecemos abriram mão do meio do caminho. Abriram mão da confiança, abriram mão da fé, abriram mão da palavra, negociaram princípios, negociaram ensinamentos que receberam e hoje já não vivem mais uma vida de obediência a Deus. Não vivem mais uma vida que procuram obedecer a Deus, né? Por mais que a gente erre no caminho, o que Deus quer encontrar em nós é um coração disposto para buscar essa vontade. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Na nossa caminhada, muitas vezes a gente faz a nossa vontade. Nós, em momentos de fraqueza da carne, nós fazemos a nossa vontade. Mas quando a gente faz a nossa vontade, que é contra a vontade de Deus, eu não estou falando de vontades lícitas, vontades que não ofendem a Deus. Eu estou falando de fraquezas onde a gente cede,
onde a gente faz a vontade da nossa carne e não o que Deus queria. Nesses momentos, o que Deus quer encontrar em nós é uma disposição de arrependimento e de volta. Volta para fazer a vontade de Deus. E para isso precisa de fé. Para você viver uma vida de obediência, fazer a vontade de Deus é obedecer, nós precisamos de fé. Qual foi a primeira coisa atacada na vida de Eva para que ela desobedecesse à ordem do Senhor? Foi a fé. Satanás plantou no coração dela a dúvida. Foi isso mesmo, essa mesma intenção de Deus quando ele proibiu vocês de comerem dessa árvore? É isso mesmo? Foi plantando dúvida. Não, Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão conhecer o bem e o mal igual a ele. Então ele plantou uma sementinha da dúvida, Eva caiu na conversa, ela queria, era agradável ao paladar, era agradável aos olhos, era boa para se obter conhecimento. Então ela foi atraída e ela cedeu. Ela abriu mão da confiança. Foi isso que Eva fez. Ela abriu mão da confiança em Deus. Adão a mesma coisa. Então, desde o princípio, Satanás trabalha trazendo sugestões para que a gente abra mão da confiança na palavra, para que a gente abra mão da confiança de que Jesus está voltando, para que a gente abra mão da confiança de que é possível sim viver a palavra e obedecer a palavra, mesmo que a gente erre no caminho. O que Deus quer encontrar é um coração quebrantado. Você já reparou que Deus, Jesus, é muito claro na palavra que eles não estão procurando pessoas perfeitas, pessoas que não erram, mas eles estão procurando pessoas, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está à procura de pessoas quebrantadas de coração. O homem Davi, que errou várias vezes, ele teve pecados escandalosos na sua vida, um pecado escandaloso na sua vida e outros erros de omissão como pai. Esse homem foi descrito na palavra como um homem segundo o coração de Deus. E qual era o segredo de Davi? Quebrantamento, arrependimento. Alguém que queria agradar a Deus, mesmo que na sua caminhada tivesse erro, ele queria agradar a Deus. Ele não abriu mão da confiança em Deus. E a palavra diz, não abram mão da confiança. Ainda que a gente deslize no caminho, ainda que a gente erre, se arrependa, volta, não abre mão da confiança, não abre mão. Abrir mão, gente, é uma atitude de desistência. Abrir mão é uma atitude, não é um erro no caminho, um pecado que aconteceu e eu me arrependo, não. Abrir mão da confiança é uma desistência do caminho. É uma desistência em crer. É uma desistência em ser fervoroso na palavra e na fé e na busca da face do Senhor. É se contentar com o natural. Muitas pessoas podem estar até frequentando uma igreja, continuar os seus rituais, né, de ir à igreja, mas ter aberto mão da confiança, ter aberto mão de crer na palavra. Eu tenho meditado sobre isso. Se a gente não tomar cuidado, nós seremos pessoas naturais até para ouvir a palavra. A gente vai ouvir a pessoa, vai ouvir o pregador, vai ouvir uma palavra, a gente pode estar ouvindo de maneira assim, ele está falando isso por motivos naturais, ele está falando isso porque ele está mandando recado para alguém, ele deve estar falando isso porque tem alguma história na igreja acontecendo e aí ele está falando isso por causa disso. Ouvir de forma natural, de forma humana, sem fé. Porque a fé, ela fala de uma fome, sabe? Onde você olha um pássaro voando e você presta atenção porque Deus pode falar algo. Onde você ouve a palavra e pensa, Deus está falando comigo, eu vou crer. Fé é sobre isso. Fé é sobre esperar e não abrir mão de confiança. Fé é sobre você prestar atenção que o tempo todo Deus está falando. Deus está usando pessoas, Deus está usando a natureza, Deus está usando situações, Deus está usando nossos filhos, Deus está usando pessoas à nossa volta para nos comunicar algo. Deus está falando dentro do nosso coração. E ele fala, não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Deus vai recompensar aqueles que não abrem mão dessa confiança. Ele vai recompensar.
E vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, enquanto eu não venho, o meu justo, e eu acho lindo quando Deus usa esse pronome pessoal, possessivo. Depois meu marido me corrige se eu estiver falando coisa errada, mas é um pronome possessivo, meu. O meu justo viverá pela fé. O meu justo, aqueles que são meus, eu vou identificar, porque eles vivem pela fé. Eles não vivem pelo que veem, eles não vivem pelo que ouvem, eles não vivem pelas circunstâncias, nem pelas pressões, nem pelas ondas dos problemas, mas eles vivem firmados, olhando fixamente para Cristo, esperando essa volta de Jesus e vivendo na terra a vontade de Deus, procurando viver na terra a vontade de Deus. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, receba isso e declare isso. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, não somos dos que abrem mão da confiança, não somos dos que voltam atrás e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E aí a gente percebe nesse versículo 39 que também há uma recompensa. Isso é sério. Também há uma promessa de recompensa para quem retrocede. Serão destruídos. Quem retrocede na fé, abre mão da confiança, desiste do caminho. E, infelizmente, há uma promessa, um justo juízo de destruição. Também há uma promessa de recompensa para quem retrocede. Então não abra mão da confiança, não vale a pena. Não vale a pena abrir mão da confiança no nosso Senhor. Não vale a pena abandonar o caminho. Não vale a pena viver para você mesmo, viver segundo as suas vontades carnais. Desistir da palavra, desistir da obediência à palavra. Não vale a pena. Porque aqueles que perseveram serão ricamente recompensados. Não há como comparar, como Paulo disse. Os sofrimentos do presente momento não tem como ser comparado com a glória que há de ser revelada. E eu penso na minha própria vida, os sofrimentos que eu vivi, quem me conhece minha história sabe. Os sofrimentos de perdas que eu vivi não podem ser comparados com a glória que em mim há de ser revelada naquele grande dia. Eu não abro mão da confiança no meu Senhor, porque Ele é bom e Ele me ama. E eu te convido também nessa manhã a renovar no seu coração a esperança de Cristo, a esperança da fé, a esperança da confiança e declarar: Senhor, eu não abro mão da confiança que eu tenho em Ti. Bom dia para você e até a próxima.